E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Todo mundo me escutando aí? Boa noite. Boa noite. Tudo em ordem? Como é que vocês foram de recesso? Pessoal, então é o seguinte, nós vamos manter aquela mesma dinâmica do período passado, né? Vocês devem ter observado que o AVA está um pouco diferente. A nossa disciplina é uma continuação da disciplina do período passado, né? No período passado nós tivemos Química Geral e o início da Química Inorgânica. Na verdade, a gente só viu as funções e nomenclatura, né? As funções inorgânicas, ácidos, bases, sais e óxidos. E vimos um pouco sobre a nomenclatura. Neste período, nessa nossa disciplina de Química Inorgânica e Físico-Química, nós vamos dar continuidade nas funções, principalmente aí os componentes inorgânicos, a utilização, né, das funções inorgânicas, dos compostos inorgânicos, e vamos dar andamento em algumas análises inorgânicas, equilíbrio químico, e depois disso entrar aí na físico-química, ok? Termodinâmica, gases. Então, pela metodologia que vai ser utilizada nesse período, são 16 unidades, né, de aprendizagem. Elas vão ser liberadas aí, como vocês já devem ter visto, né? Elas vão ser liberadas no AVA, uma unidade por semana, de maneira programada, né? Continuam 2 avaliações, valendo 20 pontos, continuam as atividades avaliativas, né? Valendo aí também 20 pontos, e a participação no AVA, nas aulas, nas unidades de aprendizagem. Vocês já tiveram a curiosidade de entrar nessa nossa primeira unidade no AVA, na unidade 1, componentes inorgânicos? Né, o AVA encaminha vocês para o SAGA, onde está a unidade de aprendizagem, atividades, desafios, e alguns infográficos. Vocês participaram já? Já entraram nessa ferramenta, no SAGA? Ou ainda não? Alguém já entrou? Sim. Já? Tiveram alguma dúvida? Pode perguntar. Em questão das unidades, você vai tirar aquele relatório de quem fez e quem não fez semanalmente, quinzenalmente, mensalmente? A orientação da faculdade, da direção acadêmica, é o seguinte: a unidade ela não vai sair do ar. Vocês vão ter como entrar a qualquer momento, até para vocês posteriormente poderem entrar para estudar para as avaliações, né? Mas foi liberado hoje, por exemplo, a nossa aula é na quinta-feira, né? Então, vocês têm uma semana para entrarem e fazerem as atividades, né, o conteúdo que está presente ali no SAGA. Então, vai ser semanalmente retirado o relatório de participação de vocês lá, tá? O resto continua igual, vocês têm 48 horas para entrar nas aulas que vocês não participarem aqui, online aqui no Zoom. Ela vai ser disponibilizada, eu vou tentar disponibilizar sempre no mesmo dia, no final, né? E aí são 48 horas. As atividades também serão programadas, os slides também, vocês, né, têm que entrar aí 48 horas depois, mas o relatório, como você me perguntou, o relatório do SAGA é semanal, tá joia? Então, eu entrei só no final do período. Não vai constar no relatório semanal, entendeu? Então, é importante que vocês mantenham essa disciplina de semanalmente vocês entrarem, lerem lá o material e
fazerem os exercícios, porque senão acumula também para vocês, né? Vocês podem acabar se perdendo aí com o conteúdo, né? Se ficar uma quantidade grande, ok? Beleza? Então, semanalmente eu vou tirar o relatório, sim. Uma coisa vocês não entenderam do Saga, da ferramenta, ou mesmo da metodologia que vai ser aplicada e utilizada nesse semestre? Ou ficou tudo bem entendido? Não mudou muita coisa não, né? O Saga é uma ferramenta que vai ter as disciplinas aí de forma remota, né? Tem conteúdo de livro, tem exercícios, tem vídeos, é bastante interessante, né? E a gente tem só o layout diferente, né? No AVA, né? No AVA continua a mesma coisa e melhorou um pouco porque agora não é por dia, é por disciplina. Então eu acho que ficou melhor para vocês se organizarem lá. Todas as unidades eu já lancei, só que elas vão ser liberadas para vocês toda segunda-feira às 8 horas da manhã. Ela não sai, a unidade que foi lançada, ela continua, né? A 1, 2, 3, as unidades não vão sumir, né? Vocês vão continuar tendo acesso, mas como o relatório é retirado de maneira semanal, é importante que vocês façam tudo num prazo aí de uma semana, joia? Então, essa nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade no que a gente, exatamente onde a gente parou no semestre passado, na nossa disciplina de Química Geral e Inorgânica. Vamos voltar lá nas funções, vamos começar dando uma geral nos componentes inorgânicos, nos compostos inorgânicos. Não é a mesma coisa, a mesma disciplina, o mesmo conteúdo, mas é semelhante, né? Então, hoje nós vamos falar de novo de ácidos, bases, sais e óxidos, mas principalmente sobre a utilização deles em farmácia, em saúde, na utilização doméstica, em uso cotidiano, e estudarmos pH, escala de pH, indicadores de pH. A disciplina tem um componente prático, né, que está junto com a química inorgânica geral aí do período passado, e é até onde nós estamos sabendo, né, até onde eu sei, eu posso dizer para vocês, essas aulas práticas depois serão realizadas, né? Então, vocês não vão perder esse conteúdo prático, porque nós daremos andamento, continuidade aí depois nesses conteúdos de forma prática. Joia? Então, vou disponibilizar para vocês toda semana os slides também, ok? Provavelmente na segunda-feira. Essas aulas já estão todas prontas. E aí, para que vocês não se assustem aí com muito conteúdo, eu também deixei para que fosse liberado cada semana o slide da unidade, tá bom? O slide da aula. Eu não tenho problema de disponibilizar isso para vocês, né? Parece que alguns professores vão trabalhar de maneira diferente, não com slide, mas eu vou continuar como a gente fez no período passado mesmo, tá? O Daniel me perguntou aqui no chat se tem o dia específico de tirar o relatório. O relatório ele é retirado no dia da postagem da outra unidade. Então, se nós temos aula na segunda, se nós temos aula, desculpa, na quinta, o relatório é postado na segunda, desculpa, a unidade é postada na segunda-feira, mas a nossa aula é na quinta. Então, pode ser que vocês queiram primeiro assistir a aula para depois fazer a atividade, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar toda quinta-feira. Fica bom assim? Podemos combinar? Porque, olha só, posto na segunda, a gente assiste a aula na quinta, e aí vocês têm até a outra quinta para poder entrar na unidade. Pode ser assim? Porque se eu tirar toda segunda-feira, vocês vão ter um tempo menor, né? Vocês vão ter que acabar, às vezes, entrando no AVA, no Saga, sem a aula. O que vocês acham melhor? Toda quinta-feira, que é o dia da aula, ou toda segunda-feira, que é o dia da postagem, disponibilização da unidade? O que vocês acham melhor?
toda quinta, mas uma dúvida, você falou que vai postar os slides na segunda, no caso a gente teria que acessar até na quarta? Os slides, baixar até na segunda, baixar até a... Não. É o seguinte, se a nossa aula é hoje, quinta-feira, vocês têm 48 horas depois da aula, tá? Então, vou fazer assim também. Eu vou deixar sempre os slides, vou disponibilizar os slides na segunda-feira, mas vocês têm aí até a outra segunda, né? 48 horas depois vai ser quinta, sexta, sábado. Vai dar um final de semana, mas são 48 horas após a aula, tá bom? Não vou contar a segunda, não, tá? Ou às vezes eu deixo até para disponibilizar os slides na quinta-feira mesmo, no dia da aula. Não sei o que vocês preferem. Vocês têm o hábito, vocês têm outras disciplinas, né? Então não sei se vocês também vão ter tempo de pegar isso na segunda-feira e estudar antes para as aulas. Vocês têm os hábitos de olhar os slides antes das aulas ou acompanhar junto aqui? Como que vocês estão fazendo? Fizeram no período passado? Acompanhando as aulas, né? Ok? Então vamos fazer assim. Eu deixo 48 horas depois da nossa aula, para vocês assistirem a aula do Zoom, a aula gravada, e para vocês baixarem os slides. Na verdade, é só entrar e baixar o slide, né? E vocês poderem utilizar depois aí na prova. Joia? O slide não vai desaparecer, mas também não sai no relatório se vocês não baixarem ele no período de 48 horas. Tá joia? O de hoje eu vou disponibilizar ele aqui para vocês uma vez, aqui no Zoom, mas ele já está disponível lá no AVA desde segunda-feira, se não me engano. Segunda ou terça, né? Essa semana foi corrida, como foi a nossa primeira semana de aula, a gente estava ainda organizando essas licenças do Zoom, né? A faculdade comprou para a gente as licenças do Zoom, para a gente poder ter as aulas direto, sem ter que ficar mandando 2 convites, igual a gente teve que fazer no período passado. Então, a gente não tem limite mais, nem de gravação, nem de tempo de aula. Apesar de que as aulas são só 50 minutos agora, né? Todas as aulas. Foi liberado para vocês aí, compartilhamento da tela? Alguém me dá um ok, se vocês estão vendo aí a química inorgânica e físico-química. Sim? Então, esse é o slide que está disponível para vocês. Vamos focar nossas provas, nossas atividades avaliativas, tanto nos slides quanto nas unidades, tá? Então, assim, os slides são uma síntese, né? Acaba sendo um resumo da unidade, mas acaba tendo também informações que eu trago, informações minhas de aula, de vivência, de aplicação prática. Então, é mais interessante os slides para vocês estudarem para as provas e as unidades avaliativas vocês fazerem os exercícios que estão lá. Tá joia? Tem um desafio, né? Alguns alunos pediram para que o desafio não contasse na avaliação. Eu sei que é um pouco complexo, tem umas atividades lá bastante complexas. É bem interessante esse desafio que é colocado lá no Saga, mas ele tem um pouco mais de complexidade, tá? Mas eu não tive ainda, ninguém teve informação ainda da coordenação sobre obrigatoriedade, se vai retirar a obrigatoriedade de fazer o desafio. Por enquanto, continuem fazendo, tá joia? Eu sei que a Lidiane está avaliando aí que um outro período já solicitou. Qualquer informação nova eu passo para vocês, beleza? Então, dando continuidade aí, vocês vão ver que a nossa disciplina desse período é uma continuidade da disciplina do período passado. Nós temos já o conhecimento aí das funções, né, dos grupos, ácido, base, sal e óxido. E já vimos como que cada um pode ser conceituado e como que a gente identifica cada um. E agora nós vamos trabalhar com a aplicação deles, tá? Infelizmente a gente não tem as práticas agora, né? Porque as práticas de pH, por exemplo, né, o conteúdo que a gente vai ver aqui nessa disciplina, ele é bastante prático, tem uma aplicação prática muito grande. Ok?
Então, antigamente a gente dividia as químicas em geral, inorgânica, orgânica e físico-química. As químicas básicas de nivelamento, né? Os conhecimentos aí que são gerais para os estudos das químicas aplicadas. Como vocês aí têm um curso de farmácia, vocês vão ver também depois as químicas aplicadas são as químicas analíticas, química farmacêutica, né? E outras químicas aí que são específicas do nosso curso, até outros cursos, mas que estão diretamente ligados na nossa formação profissional, né? No que a gente utiliza aí na análise, na síntese de substâncias, né? Para fins terapêuticos ou de diagnóstico, né? Farmácia, de forma como vocês conhecem aí. E as substâncias a gente divide aí, ainda são divididas, né, em orgânicas e inorgânicas, né? Acreditava-se antigamente que as orgânicas eram aquelas produzidas pela natureza, pelos organismos vivos, ok? Então, tudo aquilo que fosse proveniente da natureza. E as inorgânicas, as de origem mineral. Então, seres vivos gerariam substâncias orgânicas. E o planeta em si, né, o que tem de mineral, seriam substâncias inorgânicas. Então, hoje a gente não trabalha mais com essa ideia, com esse conceito, ok? Hoje, o que é produzido em laboratório, a gente chama de sintético, e as orgânicas e inorgânicas, elas podem ser tanto vegetal, animal e mineral. Para fins didáticos, a gente trabalha com substância orgânica, que é estudado pela química orgânica, são aquelas que são compostos derivados do carbono. Então, a química orgânica hoje é tida como uma química do carbono. E as inorgânicas são aquelas das funções ácido, base, sal e óxido, porém, formada pelos demais elementos químicos aí, né? Não tem a base do carbono. Vocês estão fazendo química orgânica já esse período? Ou é no terceiro? Fala para mim aí, vocês têm química orgânica já nesse período, não, né? Sim. Tem. Então, vocês vão conseguir identificar bem, né? Vocês já estudaram isso no ensino médio, sabe que a química orgânica é a química do carbono, né? Hidrocarboneto, ácidos carboxílicos, cetonas, aldeídos, todos provenientes, né, de uma base carbônica, de uma cadeia de carbono. Ao contrário das substâncias inorgânicas que a gente vai ver aqui. Né? Uma complementação, uma coisa complementa a outra, né? Então, assim, acaba sendo para fins didáticos, né? Só para vocês definirem a nomenclatura, para ficar mais fácil. É possível, então, classificar essas substâncias de acordo com as funções que a gente viu. Então, as substâncias orgânicas aí, elas vão ter comportamentos químicos semelhantes de acordo com a função ao qual ela pertence. É ácida, é básica, alcalina, é neutra, né? Qual comportamento, tem o oxigênio como elemento eletronegativo, né? Que são os óxidos. No último semestre nós vimos isso de uma maneira mais corrida, né? Eu sei que o tempo para a gente estudar as 4 funções é pequeno, mas justamente porque a gente tem mesmo essa disciplina aqui para dar continuidade, né? De uma maneira mais aprofundada. Então, essas substâncias inorgânicas vão ser classificadas de acordo com o comportamento químico. Ok? Como é que isso vai acontecer? Vocês vão se lembrar daquela teoria da dissociação iônica que determina a separação das partes das moléculas, das substâncias, em água principalmente. E a partir daí a gente tem os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. O que a gente vai analisar nessa nossa análise de características, de propriedades, de comportamento dessas substâncias químicas? Acidez, alcalinidade ou basicidade, que são sinônimos, né? Bases e álcalis são sinônimos. Dizer que é básico ou alcalino é a mesma coisa. A solubilidade em água, a reatividade e a condutibilidade elétrica. São as características que mais importam, né? As que mais importam no estudo da química inorgânica.
Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Tem, de certo modo, um resumo, uma recordação aí do período passado, mas de maneira mais rápida para a gente dar continuidade no que a gente interessa mesmo, que é a aplicação prática disso, tá? Então, os ácidos. Os ácidos são compostos moleculares, se dissociam em íons em solução aquosa. Então, a partir do momento que entra em contato com a água, eles vão se dissociar em íons, né? Lembram vocês aí que o ácido é reconhecido por ter aquele hidrogênio no início da molécula. Em água, ele libera H+, vai formar o íon hidrônio, que é aquele H3O+. Vocês devem se lembrar disso aí. Então, os ácidos em água liberam o elemento hidrogênio na sua forma iônica, H+, cátion, que, reagindo com a própria água, forma o H3O+, que é o íon hidrônio. Então, nós temos exemplos aí, HCl, HCN, H2CO3. Esses ácidos são ácidos comuns, característicos, né? E, obviamente, como vocês sabem, todos eles começam com o elemento hidrogênio, né? Isso já é de conhecimento de vocês. Apresentam boa condução de eletricidade em solução aquosa, em água. Sabor azedo, que a gente chama também de sabor ácido, né? Como limão. Frutas cítricas têm ácido cítrico, ácido ascórbico, né? Que é a vitamina C. Os elementos que formam os ácidos se formam por ligações covalentes, se unem, né? Por ligações covalentes, ganhando elétrons. Por que ligação covalente? Porque tem o hidrogênio na molécula, né? O hidrogênio forma a ligação covalente. O hidrogênio, vocês devem se lembrar do estudo das ligações químicas, que ele se comporta como um ametal, né? No geral, são tóxicos e corrosivos. Nem todos são tóxicos, né? Alguns são bastante importantes até para a saúde humana, como algumas vitaminas. Mudam a cor de certas substâncias que a gente chama de indicador ácido-base. E é uma maneira da gente identificar, através da reação ácido-base, através da reação colorimétrica, né, da mudança de cor dos indicadores, a gente identifica o pH. Isso é comum aí para identificar o pH de água, né, de água de piscina, de água de consumo humano. Reagem com base, formando sal e água através de reação de neutralização. Aqui um exemplo: ácido mais base forma sal mais água. Ácido clorídrico mais hidróxido de sódio vai formar o cloreto de sódio e água. E liberam hidrogênio quando reagem com metal. Então, a reação, por exemplo, do ácido clorídrico com o metal aqui, que é o zinco, vai ter a formação de um sal, né, o cloreto de zinco aqui, e vai ter a liberação de hidrogênio gasoso, ok? Aquele hidrogênio H2, hidrogênio que tem na composição do ar, que é o hidrogênio combustível, ok? Processo de ionização. A ionização é a formação de íons em contato com a água. Então, vai ter essa liberação desse H+, né? Aqui alguns exemplos para vocês da separação que a gente faz em água, ó. HCl em água, H+, Cl-, um cátion e um ânion, né? O hidrogênio com carga positiva e o outro elemento químico aqui com carga negativa. Ácido clorídrico, ácido fluorídrico, ó, vai dividir, se separar em H+ e F-, e um cloreto e um fluoreto. H2SO4, que é o ácido sulfúrico, vai se separar no cátion H+, e no ânion, se lembra como que chama? Sulfúrico, ico passa para sulfúrico, lembra? Daquela regrinha dos sais. Ico passa para ato. É isso? E é isso mesmo? Se lembra? Então, isso aqui vai formar um sulfato, né? Ico, ácido sulfúrico, passa para ato. Então, se era ácido sulfúrico, o que sai aqui é o sulfato, que é o SO4 com carga -2. Carga -2, eu tenho 2 hidrogênios aqui, né?
Então, a carga do sulfato é -2, SO4 -2. Aqui alguns exemplos para vocês. O ácido clorídrico, que é o ácido muriático, é de limpeza e de ambientes. Função e aplicação dos ácidos, então. Então, temos alguns aqui, exemplo, o ácido nítrico, HNO3. Matéria-prima de fabricação de explosivos, de plásticos, fertilizantes, e é um dos responsáveis aí pela chuva ácida. Como que acontece? O NO2, ele é um resíduo de processo industrial. Então, ele sai na fumaça, vamos dizer assim, né, nas chaminés das indústrias aí. Esse NO2 reage com a água na atmosfera e forma o HNO3, que no processo aí de precipitação na chuva, ele volta de forma ácida para o ambiente. Temos também o HCO2, HCO3, que é também da mesma maneira expelido no ar. O próprio CO2, né, das chaminés também, em reação aí com a água, gera o H2CO3, faltando um 2 aqui também, tá? Isso aqui é o íon, tá? Íon carbônico e o carbonato. Carbonato, bicarbonato, né, são provenientes da reação com esse ácido carbônico. Então, ele está presente na água, água gasosa e nos refrigerantes gasosos, né? Bebida gasosa de maneira geral, bebida borbulhante e frisante, né? O gás presente nas bebidas, tanto alcoólica quanto refrigerante, quanto água com gás, é o ácido carbônico, ok? Que é o H2CO3, tá? Então, aqui nós temos aqui, por exemplo, o ácido muriático, utilizado em limpeza, o ácido fosfórico, usado como acidulante em refrigerantes também aí, né? Tem muito ácido fosfórico em refrigerante tipo Coca-Cola. O sulfúrico, que é utilizado aí em solução de bateria, e o ácido nítrico aí em indústria de explosivos, corantes. Temos aqui também o ácido clorídrico, cianídrico, sulfúrico e fluorídrico. O clorídrico é o ácido presente no estômago, no suco gástrico, participa aí da digestão de alimentos, né? E comercialmente ele é vendido como ácido muriático. Esse ácido muriático ele é usado para limpeza de superfícies, principalmente pisos, né? O ácido muriático é o ácido clorídrico comercial, com concentração menor do que o ácido puro, né? Então tem impurezas, principalmente água, né? O cianídrico é usado em indústrias aí de plástico, acrílico, corante, é extremamente tóxico, né? O ácido cianídrico, o cianeto, ele é extremamente tóxico e letal, né? Então ele mata por asfixia. A nossa hemoglobina, ela forma oxihemoglobina e carbohemoglobina, né? Então, tanto o monóxido de carbono, que é o CO, que é um óxido, quanto o cianeto, eles acabam se ligando à hemoglobina e impedindo que ela carregue o oxigênio. Então, a pessoa não consegue respirar, né? Não consegue fazer troca gasosa e acaba morrendo asfixiado num ambiente cheio de oxigênio. O ácido sulfúrico, usado em baterias, adubos, papéis, tintas, bastante ácido, né? Também, como eu disse aí, é também responsável pela chuva ácida. E é o que acontece, por exemplo, nos seus olhos quando você pica uma cebola, né? Quando você pica uma cebola, ela libera gases que são à base de enxofre, SO2 e SO3. E isso, quando entra em contato com a água, com a umidade dos seus olhos, forma os ácidos sulfúricos sulfuroso. Por isso que dá, né, aquela ardência nos olhos. E o ácido fluorídrico, utilizado aí na produção de alumínio, né, nas indústrias de produção de alumínio. Ok? Aqui só um resuminho para vocês, ó, do clorídrico, carbônico, sulfúrico, acético e nítrico. Quero que vocês observem aqui, eu não sei por que aconteceu isso aqui, ó. Ficou faltando um 2 aqui no carbônico, tá? O carbônico é H2CO3. Podem ver aqui, olha só, o carbônico, ó, H2CO3. Ligações covalentes, uma dupla, né? O ácido clorídrico, aqui o ácido sulfúrico,
o acético é tido como, é considerado um ácido orgânico, tá, pessoal? Porque ele é um ácido carboxílico, ó, com uma base, apesar de ter um carbono só, ele é uma base de carbono, né? Diferente do ácido carbônico aqui, que já não é considerado, né, orgânico. E o ácido nítrico, usado aí na produção de nitroglicerina, trinitroglicerina, que é o TNT, que são explosivos. Bases, ou hidróxidos, né? Possuem aí a hidroxila, que é o OH-, que é o que caracteriza a basicidade, a alcalinidade, está no final das moléculas, né? Então, se o ácido começa com hidrogênio, a base termina com hidroxila. Lembre-se que o H do ácido com o OH da hidroxila das bases reage de forma H2O, reage de forma água, né? Então, possuem sempre esse ânion, OH-, carga negativa, liberado aí quando dissolvido em água. Ok? Substâncias que apresentam esse grupo hidroxila, que são ligados aí ao metal, né? A gente tem aí hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio, hidróxido de magnésio. Então, nós temos os metais alcalinos terrosos, principalmente, formando as bases, os álcalis. Justamente por isso que eles levam o nome de metal alcalino, né? Porque eles são comumente encontrados junto com a hidroxila, formando as bases. Boa condução de eletricidade em água. Mudam de cor também os indicadores ácido-base. Coloração avermelhada com o indicador fenolftaleína, a gente vai ver que é o que a gente mais utiliza. As bases deixam a fenolftaleína cor de rosa, meio rosa choque, assim, pink, e os ácidos incolor. Então, uma solução incolor, se você for adicionando base, ela vai ficar, uma base que também é incolor, ela vai ficar rosa, né? Possuem sabores adstringentes, uma coisa que vocês vão identificar aí é que nós temos o hormônio de amadurecimento de algumas frutas, que são bases, né? Então, só um momentinho. Então, assim, como nós temos esses hormônios de amadurecimento nas frutas que são básicas, né? O hormônio é básico, a gente diz que trava, né? Tipo caqui verde, banana verde, tem aquela, a gente fala que prende a língua, né? Aquilo é o hormônio de amadurecimento dessas frutas. Então, tem característica básica e as bases têm essa propriedade, né? Quando a gente come. Então, chamar de característica organoléptica, né? A gente consegue sentir com um órgão do sentido, né? Então, tem essa característica aí também. E aí vocês vão ver aqui a reação de neutralização, que é aquela aqui, onde eu tenho um ácido e uma base, formando sal e água. Joia? Alguma dúvida até aqui, pessoal? É mais uma revisão do que a gente viu, né, com algumas novidades aqui, principalmente a questão da aplicação prática, mas vocês vão ver que a gente tem um resumo daquilo que a gente chegou a ver na última aula do período passado. O processo de dissociação das bases é a separação desse metal com carga positiva, cátion, com essa hidroxila com carga negativa aí, que é o ânion. Aqui alguns exemplos, ó. NaOH, hidróxido de sódio, MgOH2, hidróxido de magnésio, e a LOH3, hidróxido de alumínio. O hidróxido de sódio é a soda cáustica, o hidróxido de magnésio é o leite de magnésio. O hidróxido de alumínio também é usado como antiácido estomacal, né? Como leite de magnésio. Coloquei a foto aqui da fruta para vocês aqui, do caqui, da banana e do
do caju, que são substâncias que têm muitas bases, né? Principalmente quando estão verde, né? Depois o hormônio de amadurecimento vai se transformando em outras substâncias, se perdendo no ambiente. Por isso que, como ele se perde no ambiente, por isso que essas frutas amadurecem mais rápido quando você embrulha ou guarda no ambiente fechado. Porque aí o hormônio do amadurecimento não se perde e aí ajuda no processo, né? Agiliza esse processo. As frutas amadurecem mais rápido. Então nós temos aqui o hidróxido de sódio, usado aí na fabricação de sabão, indústria de corante, magnésio e alumínio, utilizado como antiácidos estomacais, o hidróxido de cálcio é a cal, vocês conhecem aí, cal virgem, né? Usado em construção civil, por exemplo, né? Argamassa e cal para pintura e por aí vai. E o hidróxido de amônio é utilizado como fertilizante, processo de refrigeração, gás de refrigeração, e também usado aí como base para a produção de quaternários de amônio, que são desinfetantes, ok? Aqui, né, ó, a cal hidratada, o hidróxido de sódio, o hidróxido de amônio e o hidróxido de magnésio. Ok? Aqui nós temos aí os indicadores ácido-base. Esses indicadores, pessoal, eles são substâncias, principalmente substâncias orgânicas, que reagem com ácido e com base, adquirindo cor. Então, é muito utilizado porque é uma maneira simples da gente identificar o pH. Algumas, por exemplo, olha só, aqui embaixo, fenolftaleína e tornassol. Tornassol são duas cores, como a fenolftaleína também. Ó. Fenolftaleína em meio ácido fica incolor, em meio básico fica rosa. O papel de tornassol em meio ácido fica rosa, em meio básico fica azul. Então, assim, eu não tenho muita informação. Eu só sei, com a fenolftaleína e o tornassol, se é ácido ou se é básico. Ao contrário de quando eu tenho, por exemplo, uma escala colorida, como vocês estão vendo aqui, ó, de ácido, neutro e básico, com várias cores eu consigo, tipo uma fitinha de pH, identificar um pH mais exato, né? O pH vai de 0 a 14, 7, proximidade aqui entre o 7 é o neutro, a região neutra aqui, a região né, perto do 7, abaixo do 7 é pH ácido, acima do 7 é pH básico, ok? Beleza? Esse equipamento aqui, pessoal, é chamado de pHmetro. É um aparelho que a gente usa muito em laboratório para definir pH, aferir, medir pH de uma maneira mais exata, né? Utilizamos bastante isso em laboratório. Mas, como eu te disse, a gente tem as fitinhas de pH que também são mais práticas, né? A gente usa muito em análises clínicas para medir pH de urina, né? Em exames aí, urinálise, né? Exames de urina. Só para vocês verem, ó, pH de 0 a 14, próximo do zero tem a solução de bateria, com hidróxido de... Não existe pH 0 mesmo, né? Mas próximo aí. Né? Os pHs mais baixos aí, como solução de bateria. O ácido do estômago tem pH 1, que é ácido clorídrico. O limão tem pH 2, são vários ácidos, né? Como ácido ascórbico, ácido cítrico. O vinagre tem pH 3, que é um ácido carboxílico, né? Ácido acético. O tomate tem pH 4, tem vários ácidos também. O café tem pH 5, o leite tem pH 6, né? Um pouco ácido também, que tem ácido lático, né? Então tem pH relativamente ácido. A água tem pH 7 e alguns sais. O sangue tem pH 8, o sangue tem tampões que vão deixar o sangue próximo da neutralidade, um pouquinho básico, mais próximo da neutralidade, ok? Então, o sangue mantém o equilíbrio com ácido carbônico, tampão fosfato, tampão citrato, tampão carbonato, para que ele mantenha o pH aqui, próximo de 7 e 8. O bicarbonato de sódio tem pH 9,
os antiácidos estomacais aí, como hidróxido de sódio, hidróxido de alumínio, leite de magnésio, né? pH 10. A solução de amônia, pH 11. Os sabões têm pH 12, né? Os sabões são formados aí com hidróxido de sódio, tem soda cáustica na composição, então eles são básicos. Alvejantes têm pH 13 e desentupidor aí líquido de pias tem pH 14. Ok? Só um exemplo para vocês aí. Aqui uns indicadores de pH. Essa imagem traz aquilo que eu falei com vocês, que são as fitinhas de tira universal de indicador de pH. Observem que são várias cores. E aí você pega a fitinha, coloca dentro do... Vocês vão fazer isso muito, né, na prática. Pega a fitinha, coloca dentro da solução, ácida, básica ou neutra, o que quer que seja. E depois você compara com essa escala. Aqui está de 0 a 7, se você vira a caixinha, está de 8 a 14. Então, aqui até 7, atrás da caixinha até 14. E aí, essa aqui, por exemplo, ó, essa fitinha aqui já está usada, né? Então, deixa eu ver. Não, qual que é o pH padrão dela? Não, aqui não dá para ver, porque teria que virar, né? Porque vocês veem que o azul aqui, ó, já é mais básico, tá vendo? Quando o azul tá na pontinha, porque já não é ácido, ó, já começa a ficar básico. Então, esse aqui, o indicador universal. Vermelho para ácidos, passando aí por laranja, amarelo e verde no neutro e ficando azulado a roxo nos básicos. Isso aqui é padrão. Inclusive, a gente usa o repolho roxo, como eu vou mostrar para vocês ali, como indicador de ácido base, né? Fenolftaleína, incolor no ácido, incolor no neutro e rosa, bem rosa mesmo, bem pink, no básico. Laranjado de metila é rosa avermelhado no ácido e amarelado aí alaranjado no neutro e no básico. O azul de timol é rosa avermelhado no ácido, amarelo no neutro e azul no básico. Observem que essas várias cores que a gente tem na fitinha de pH, cada uma é um indicador diferente. E aí, assim, a união das respostas do resultado aqui de cada uma delas nos leva a um indicador aqui bem preciso de pH. Aqui, por exemplo, o repolho roxo é um extrato simples, né? Vocês podem fazer isso na casa de vocês. A gente faz essa prática em aula, que é triturar o repolho roxo, tirar um corante vermelho, roxo, né, que sai dele, e testar qualquer substância. Pingar algumas gotinhas na substância, ela vai ficar ou rosa, ou roxo, ou azul mais claro, azul mais escuro, verde, um verde mais abacate e amarelo. Que é o pH, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Esse aqui é o papel de tornar sol, ó. Olha que ele é rosa e azul, tá vendo? O rosa indica pH ácido e o azul indica pH básico. Nossa aula já está acabando, né? Passa rápido, né? São só 50 minutos. Os óxidos são formados aí por dois elementos químicos, sendo que o oxigênio é o elemento mais eletronegativo, né? Vocês vão se lembrar aí. Então, só não tem óxido com flúor, porque o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio. Aqui alguns exemplos, ó. SO2, SO3, de zinco, de magnésio, de cobre. Temos os peróxidos, usados aí na indústria como clarificante, como o peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, o peróxido de carbamida, que é usado por ter muita reatividade, né? É usado como clareador dental, esses que são usados aí em consultório ou vendidos em seringas para serem aplicados nos dentes, com um molde, né, de silicone, que ele reage tanto que ele reage com as substâncias coloridas aí do dente, que deixam o dente amarelo, escurecido e deixa o dente mais branco, né? Dióxido de silício, de cálcio, que é a cal virgem, óxido nitroso, conhecido aí como gás hilariante, utilizado como anestésico em centro cirúrgico, ok? Então é bastante aplicado aí na medicina. Cálcio, magnésio, estanho, ferro, alumínio.
Monóxido de dióxido de carbono, são óxidos também, né? De ferro é utilizado como pigmento. Temos também aí de estanho, que é usado na fabricação de latas, de cálcio em correção de pH de solo, de manganês utilizado na fabricação de aço. Okay? Enxofre, carbono, esses aqui acaba virando um problema ambiental, né? Que é o de enxofre, de carbono, o de nitrogênio, que aí eles são emitidos como partícula gasosa em chaminés, né? E acabam reagindo com a água e sendo despejadas no solo como ácido. O monóxido de carbono sai aí monóxido de óxido de carbono saem aí dos escapamentos de carros, né? Responsável pelo efeito estufa. E o óxido de zinco é aquele amarelo que é usado aí na calamina, não sei se vocês conhecem, né? Na pasta d'água, nas pomadas de assadura de criança, como, né, essas usadas. E também nesses cosméticos que são utilizados aí, ó, para pinturas de rosto, né? Esse branco. Então, hipoglós, essas pomadas que tem aquela coloração branca é justamente por causa do óxido de zinco. Bepantol, hipoglós principalmente, né? Temos os sais, né, como vocês viram aí, formados a partir da reação ácido-básico. Então, um ácido com base forma sal e água. Então, nós temos vários aí, né, ácidos reagindo com base, formando diversos tipos de sais diferentes e que vão gerar a nossa importante coleção de sais que a gente tem aí, né, através de uma reação de neutralização. Joia? Ok? Então, pessoal, vou encerrando a nossa aula aqui. Né? Deixo vocês aqui alguns para vocês verem depois, ó, como exemplo, cloreto de sódio, carbonatos, bicarbonato de sódio, né? Tem uma quantidade imensa de sais utilizados aí na farmácia, ok? E temos problemas ambientais, como eu disse aqui, formando a chuva ácida no ambiente. E temos a saúde, como por exemplo, o excesso de acidez no estômago, que vai causar aí úlceras e gastrites. E a bactéria Streptococcus mutans, que é a bactéria da cárie, ela libera o ácido lático, principalmente, alguns tipos de ácido que vão causar as cáries, né? A degradação dos tecidos dentários ali, levando a cárie. Ok? Então, vamos ficar por aqui. Aguardo vocês aí na próxima semana, no mesmo horário, para a nossa próxima aula. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar no grupo, tá joia? Acessem o AVA, baixem o slide, assistam essa aula novamente, se possível, ok? E aguardo vocês aí até a próxima semana, tá joia? Então, bom final de semana para vocês e boas aulas aí, tá bom? Tchau a todos.